Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio número 80. E hoje eu trouxe um convidado para me dar uma aula e, ao mesmo tempo, fazer uma análise da minha comunicação. Olha que responsabilidade. Trazer um profissional da área de comunicação, de oratória. Será que a minha oratória tá boa? Tá convincente? Quero ouvir aí você que tá na telinha e quero ouvir esse cara aqui da Vox2U. Para mim, a melhor empresa de comunicação e oratória hoje em Goiânia. Muito bom, agradeço a honra, a oportunidade de estar aqui e o desafio é todo meu, afinal de contas, estar diante de um grande comunicador e você me colocar essa responsabilidade, rapaz, não comece com essa pressão não, mas vamos ter uma troca aqui, o que eu puder contribuir, estou à disposição. Mas dizem que o aprendizado é contínuo, né? A gente está sempre aprimorando a técnica, nada melhor do que trazer um jogador de alto nível, né? Para mim e dar umas dicas. Eu gosto dessa analogia do jogador, porque tem gente realmente que tem uma ótima comunicação. Por exemplo, você tem uma ótima comunicação e aí a pessoa fala, pô, eu não preciso mais treinar. E eu faço a analogia do jogador de futebol. O Messi, o Cristiano Ronaldo, eles já chegaram no ápice da carreira, já ganharam tudo que tem que ganhar, mas o que eles fazem todo santo dia? Eles treinam, e treinam da passe de 1 metro. E por isso que eles estão no auge. E o mais interessante, Diego, eles treinam o básico. Porque tem gente que pensa assim, não, eu já avancei até certo nível. Eu não preciso voltar aqui no estágio 0 mais, porque eu tô aqui. Mas quando você olha para o jogador, ele tá todo dia treinando falta, treinando passe, treinando chute. O básico do básico. A gente complica as coisas demais, não precisa ser assim. Fazer o básico bem feito sempre funciona. Normalmente funciona muito bem. E quando eu olho, exceto o Romário, né? Que o Romário é uma figura. Que não treina, né? Exceto o Romário, Pelé, segundo o que conta as histórias do futebol, Pelé treinava 8 horas por dia. Sempre treinava mais que a maioria. Cristiano Ronaldo sempre treinou mais que a maioria. Neymar sempre treinou mais que a maioria. Ou seja, não tem como você ficar bom em nada se você não fizer mais do que a maioria, né? Não tem jeito. E mais do que a maioria significa estar sempre... Eu gosto muito, Diego, até... Eu quero ouvir sua opinião em relação a isso. Tem gente que acha que eu sou muito metódico, mas sou mesmo. Essa crítica é merecida. Eu assisto todos os episódios que eu gravo. Todos. Interessante. Todos. Para ver os erros que a gente pode ter cometido aqui na produção. E principalmente, olha que engraçado, para ver se eu não tô cometendo os mesmos erros que eu cometia há um tempo atrás. Porque vira e mexe, a gente começa a entrar no comodismo, você começa a cometer erros básicos. Sim. Aí você tem que voltar, sentar na humildade e falar, peraí, deixa eu treinar de novo. Deixa eu treinar dicção, deixa eu treinar a fala, como vai ser a apresentação. Não acredito que eu tô errando aquilo de novo. O modo automático faz isso com a gente mesmo. E é tão interessante isso que você faz, e por isso que você está em alto nível. Para tudo que a gente aprende na vida, Josimar, necessariamente, a PNL explica isso, a gente passa por 4 estágios da aprendizagem. Necessariamente, qualquer coisa. O primeiro estágio, não sei se você já ouviu falar disso, mas ele se chama incompetência inconsciente. A incompetência não no sentido pejorativo, só uma inabilidade mesmo. Por exemplo, eu não sei falar alemão, então eu sou incompetente em falar alemão, certo? Mas a parte do inconsciente é que eu não sei fazer algo, mas também não sei que não sei. Então, exemplo. Imagina uma criança com 5 meses de idade. Ela não sabe dirigir, mas também não sabe que não sabe. Incompetente inconsciente. Aí essa criança vai para o segundo estágio quando ela faz 18 anos. Ela precisa tirar a carteira de habilitação, porque tem que ir para a faculdade, tem que morar, tem que viajar, trabalhar, enfim. Ela continua incompetente, só que agora é consciente. Elevou o nível de consciência dela para algo que ela não sabe. Então, eu não sei falar alemão, eu sei que não sei falar alemão, o que eu vou fazer com isso? Provavelmente nada. Vou parar por aqui porque eu não quero aprender a falar alemão. Mas esse adolescente vai entrar na autoescola, vai praticar, vai fazer prova, vai tirar a carta de habilitação. E aí ele vai para o terceiro estágio. Ele desenvolveu uma competência. Só que continua consciente. O recém-habilitado sofre. Ele tem que concentrar demais, canaliza energia para exercer. Sai meio travado ali com medo, inseguro. Do destino até suado, meu Deus. Parece que todo mundo sabe que ele tá com a carta provisória. Exato. Inclusive tem gente que coloca no adesivo atrás do carro, né? Recém-habilitado, tenha paciência. É mais ou menos essa linha. E aqui é o erro de todo ser humano, a maioria deles. Porque acha que aprendeu algo novo e desenvolveu uma habilidade, mas não. Ela passa para outro algo novo.
Na verdade, você continua com a competência consciente e você só vai para o quarto e último estágio se você praticar muito, 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 muito a longo prazo. Você fez isso tanto, tanto, que quem dirige há 1, 2 anos não pensa mais para dirigir, só vai no carro no automático, não é isso? E aí você vai para o estado da arte de qualquer aprendizado, que é a competência inconsciente. Aí uma habilidade surge, Josimar. Você não pensa mais para fazer, você só faz. Só faz. E aí as pessoas criam aquela obesidade intelectual que aprendeu um monte de coisa nova, não consegue executar nada direito, porque para no terceiro estágio. Apesar de ter desenvolvido a competência, continua consciente, não é uma habilidade da pessoa ainda. Diego, vamos um pouquinho para a parte conceitual. Vamos. Como que você define oratória? Interessante. Eu vou dar um passo para trás. Vamos falar de comunicação, porque as pessoas têm dúvida o que é comunicação, o que é oratória, e comunicação é extremamente amplo. Então, exemplo, se eu posto uma foto no Instagram, a foto comunica, mas não tem nada a ver com oratória. A legenda comunica, um bebê chorando comunica, um cachorro latindo comunica, tudo comunica o tempo todo. Agora, oratória é um braço da comunicação, se eu pudesse traduzir em uma única frase, é a arte de falar bem em público. E público pode ser um auditório lotado ou uma única pessoa. Inclusive até uma própria câmera, desde que tenha alguém para te assistir. E a boa notícia é que isso é treinável. O ser humano é um ser comunicacional. É o que nos diferencia dos demais seres vivos, mas a oratória, eu costumo dizer que é o que nos diferencia dos demais seres humanos. É a arte de influenciar e encantar pessoas. E o legal é que a oratória, ela pode te ajudar em várias esferas, né? E eu quero que você descreva melhor isso, porque ela te ajuda não só numa apresentação, mas te ajuda na persuasão, te ajuda numa negociação, te ajuda num ambiente de amigos, você acaba tendo mais facilidade para influenciar, e normalmente você está discutindo um assunto. Quem consegue organizar melhor os argumentos e a fala, você acaba inibindo quem está à sua volta e acaba convencendo aquela pessoa. Eu costumo dizer que é a forma mais rápida que a gente tem de admirar uma pessoa através da comunicação. Verdade. Você reparou? Quando a pessoa abre a boca e começa a ter aquela retórica, aquela comunicação, você fala, nossa, a pessoa fala bem, né? E aí, automaticamente, você passa a admirar essa pessoa. E tem um ponto importante também, você trouxe que são vários contextos, vários cenários de comunicação. Quando uma pessoa me pergunta assim, Diego, o João da Silva, ele é bom de oratória? Eu falo, depende. Porque oratória tem alguns núcleos. É muito superficial eu falar que você é bom de oratória ou não. Então, exemplo, tem gente que é bom de palco, mas é ruim de venda. Tem gente que é bom de venda, mas é ruim de vídeo. Tem gente que é bom de vídeo e é ruim de palco. Tem gente que é ruim de liderança, tem gente que é ruim de relacionamento, mas é bom de alguma outra coisa. Então, tem alguns núcleos. É muito difícil você achar alguém completo. Completo em tudo, né? Muito complicado. Então, quando a gente tem esse nível de consciência, a gente desenvolve as áreas da nossa oratória que realmente traz resultado para a gente. Então, tem palestrante que é muito bom, mas ainda precisa aprender a vender. E vender, você precisa de comunicação e oratória. E tem gente que é muito bom de gravar vídeo, excelente influenciador, mas não consegue influenciar, ou seja, exercer sua própria liderança dentro da empresa. Então, a gente precisa atacar intencionalmente os núcleos de oratória que fazem sentido para a gente naquele momento. Diego, enquanto você pensa em alguém que você acha que aproxima do comunicador completo, nós vamos falar dos nossos apoiadores. Na volta a gente fala sobre isso. Legal. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida, soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores, QR Code na tela. Pitangui Tintas é uma empresa referência em soluções de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epóx e outros. A Pitangui Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitangui Tintas é a escolha certa para você. Transforme a gestão contábil da sua empresa com a Conceitos Contabilidade.
A Conceitos Contabilidade tem como propósito inovar e revolucionar o mercado contábil, oferecendo a você as ferramentas mais modernas de gestão e assessoria. Atendemos desde pequenos empreendimentos até grandes negócios, com especialização em lucro real, mas sempre avaliando o melhor cenário para você, seja Simples Nacional ou lucro real. Com a Conceitos Contabilidade, você alivia a dor da burocracia, legaliza seus processos e foca no que realmente importa: fazer seu negócio prosperar. Entre em contato e descubra como nossa experiência pode se tornar seu maior diferencial competitivo. Diego, e aí? Falei bem? Como que foi a minha exposição aqui? Rapaz, eu quero saber como que eu faço para ter uma aula com você. Uma mentoria individual. Super bem. Dispensa comentários. Diego, mas e aí? Você pensou em algum que veio à sua mente aí, um comunicador mais completo? Sim, na verdade, essa resposta para mim é muito fácil. Tem uma É. pessoa que eu admiro e me inspira muito, que é o Flávio Augusto. Flávio Augusto. Cara, muito completo. Eu não conheço em outras esferas, conheço da internet, obviamente. Mas, pelo que a gente ouve falar, ele é muito bom de liderança, ele é referência em vendas, ele é bom de palco, ele é bom de networking, ele é bom de sala de aula, ele é bom de vídeo. Então, o cara é bom em todos os núcleos da comunicação. Então, ele me inspira muito, é uma referência para mim em todos os sentidos, inclusive de comunicação. Tava esquecendo aqui de entregar seu presente da Pitangui. Opa, Se eu não eu te gosto. entregasse aqui, o pessoal ia brigar comigo. Eu cara. gosto de Você toma muito presente. café também? Nossa, mas eu sou apaixonado com café. Eu tomo Olha, café o dia inteiro. Pitangui, muito obrigado. Tamo junto, hein? Vou deixar aqui. E a sua caneca do podcast, depois eu vou visitar sua empresa e vou levar a sua caneca. Vou querer, Tá não vendo? tenha dúvidas disso. Desculpa aqui já para visitar a empresa dele, que eu tô querendo amolar o machado. Será muito bem-vindo. Diego, outra pergunta. Eu vou falar aqui em primeira pessoa, falar do Josimar. Eu, desde muito cedo, eu sempre tive muita facilidade para fazer autocrítica e autoavaliação. Isso lá na minha adolescência. Então, acho que o contexto da minha criação, que eu vim de uma formação religiosa muito rígida, então eu me sentia uma bolacha fora do pacote, ou um estranho no planeta. Essa era a sensação que eu tinha. E eu era muito tímido, principalmente por esse ambiente, eu me travei ainda mais. Porque naquela época não tinha essa defesa que a gente tem hoje, do bullying, etc e tal. Então, já sendo tímido e recebendo críticas aonde eu andava, então isso me travava cada vez mais. E eu, aos 13 anos, eu falei, eu tenho que buscar ajuda. Não tinha ninguém para me explicar e eu fui para a área de vendas. Alguém me disse que vendas eu ia destravar. E aí eu comecei a destravar e foi melhorando. E na faculdade eu fiz alguns cursos de oratória para o TCC, tive uns bons profissionais que me orientaram bastante. Fiz um curso de pequena duração com o Reinaldo Polinto, na época, que era a maior referência, né? Legal. Em oratória. E fui melhorando, mas sempre corria das apresentações. Estava terminando meu curso, já tinha convite de palestra, inventado, desculpa, não ia. Depois terminei o curso e entrei numa sociedade, a gente montou uma empresa de cursos de pós-graduação, e toda vez que tinha apresentação, eu inventava desculpa e não ia. Sempre inseguro, aquele medo. E eu vi alguns profissionais falando que tem que enfrentar o medo, enfim. Fui quebrando isso, fui melhorando. Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: como controlar as emoções e o cérebro? Porque uma parte dele é nosso inimigo, né? Uhum. Porque vira e mexe, mesmo já todo esse tempo exercitando a comunicação, em algumas situações, às vezes a depender do convidado, cara, do nada, dentro de mim eu fico aqui nervoso. E às vezes aí eu vou começando, de repente eu consigo controlar, às vezes quase ninguém percebe, mas se for um profissional como você vai perceber. Como controlar isso? Como eliminar isso? Ou qual é a válvula de escape que a gente utiliza quando isso acontece? Uhum. É interessante você falar isso, porque falar em público, e lembrando que público pode ser uma pessoa ou várias pessoas, é o segundo maior medo do mundo. Sabia dessa? Só perde para a morte. Inclusive tem uma pesquisa que foi antes da pandemia, obviamente, mas dizia que 40% das pessoas têm mais medo de falar em público do que da própria morte.
Então, realmente é algo, uma crença limitante muito grande. Mas, mais uma vez, o ser humano, ele é um ser comunicacional. Todo mundo tem condição de comunicar com qualquer outra pessoa. Agora, por que que acontece esse travamento, essa retração? Porque não é que a gente tem medo de falar em público, a gente tem medo de falhar em público. E aí, quando a gente está diante de outras pessoas, a gente tem medo do julgamento, medo de errar, de manchar nossa imagem, de ser ridicularizado. E o nosso cérebro, Josimar, entende que é uma situação de perigo e prega uma pegadinha bioquímica. E como que funciona isso? Ele faz de tudo para você desistir, liberando cortisol, cortisol, cortisol. Esse cortisol dá frio na barriga, dá sensação de branca, a voz fica trêmula, a mão fica suada, tem gente que fica vermelha, a gente fica inquieto. É tudo seu cérebro falando, não vai, desiste, é perigoso. Ele tenta te tirar daquela situação. E aí só tem uma forma de a gente vencer esse cortisol. Mostrar para o cérebro que, na verdade, aquele ali não é um problema, e sim uma oportunidade. Inclusive de prosperidade. Então, quem quer aprender a conseguir um ritmo de corrida de rua, por exemplo, nunca conseguiu, nunca tentou, pô, no primeiro, segundo mês vai sofrer, vai se frustrar, vai ser ruim. E a oratória é a mesma coisa. Quem quer aprender oratória, quem quer se expor sem ter medo e eliminar aquele cortisol, tem que se expor. Só que é importante dizer um ponto. Não é que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, subir no palco para falar. Porque isso pode só alimentar a sua crença limitante, a sua insegurança. Porque se você vai lá e manda super mal, não adianta. Você só vai ficar mais inseguro. Então tem que ser um ambiente acolhedor. Por exemplo, na Vox You, onde está todo mundo ali num cenário de acolhimento, de desenvolvimento, ninguém vai te julgar, recebe reforço positivo o tempo todo. Tem pessoas que vão virar essa chave mais rápido, tem pessoas que vão demorar mais, mas todo mundo vira essa chave. Agora, o friozinho na barriga, ele nunca vai acabar, tá? Isso é um ponto importante dizer também. Eu te falo com tranquilidade, a gente tá falando de jogador aqui, que se o Neymar jogar uma final de Copa do Mundo, ele vai estar com frio na barriga. E é o Neymar. E nós, enquanto comunicadores, dependendo do nível de pressão que a gente tiver, das pessoas que estiverem envolvidas, ou do calibre do evento, vai nos dar um friozinho na barriga. Ah, tem como mitigar isso? Tem. Existem técnicas, por exemplo, de ancoragem. A ancoragem dentro da PNL nos faz remeter situações em que a gente vivenciou um empoderamento muito grande. Isso faz com que a gente retome a tranquilidade. Vocalizar também para si mesmo faz sentido? Verbalizar totalmente. A gente é energia, a gente é frequência. Então, quando a gente muda a nossa frequência, consequentemente, a gente está manipulando o nosso cérebro através daquele cortisol ali. Vamos diminuir isso, essa adrenalina. Então, existem formas de mitigar, mas a ideia é você não precisar disso. Quanto mais prática, mais fácil vai ficar. E você me fez lembrar, uma vez eu estava assistindo um podcast com o William Bonner, e ele comentando que o Cid Moreira, ele era fã do Cid Moreira e sempre pediu vários conselhos, e ele foi falar com ele como que fazia para não sentir aquele frio na barriga na hora de apresentar o jornal. Ele falava, não, eu sinto isso todo dia, o dia que eu parar de sentir isso, eu posso parar de fazer o Jornal Nacional. Perdeu a graça. Perdeu a graça. Isso? Ele falou assim, agora a diferença é você saber controlar isso, né? Uhum. Eu aprendi a controlar, mas vez ou outra isso acontece. Não vou ficar o podcast inteiro, a palestra inteiro nisso que eu aprendi a controlar. O que eu não conseguia fazer antes era controlar. Agora, o que eu quero eliminar ao máximo é controlar isso mais rápido. Entendi. Né? Porque às vezes eu consigo controlar a expressão, a comunicação com a pausa, que é uma técnica que eu aprendi com o Reinaldo Polinto. Se você tá... Porque o que acontece quando você tá nervoso e ansioso? O seu próprio corpo quer que você saia logo. Então você acelera a fala, você come sílabas e você não se ouve. Então o que eu aprendi com ele? Faça pausas, reorganize, ou às vezes joga a pergunta para o seu interlocutor. Perfeito. E aí o que eu faço nesses momentos de apresentação, de reunião ou de podcast? Quando eu estou ali tentando me recompor, eu consigo controlar a fala, consigo fazer a pausa, ou jogar, mas às vezes eu não consigo ainda controlar alguma gesticulação do meu corpo que está demonstrando isso. Né? Às vezes eu faço um movimento com a perna, às vezes o Fábio sempre cobra de mim que eu faço um movimento aqui, ó, mais ou menos assim. Então, quem me conhece sabe, mas quem está assistindo, se não for um profissional da área como você, não vai perceber. Acho que eu estou nesse último estágio de conseguir controlar tudo isso, né? Porque eu acho que hoje você consegue fazer muito bem. Você pode sentir o frio na barriga, mas você não vai demonstrar isso e nem
nenhuma parte corporal, né? Uhum. Você já consegue fazer isso, Diego? Assim, quando a gente tem esses movimentos, eles se chamam movimentos involuntários. Eles Uhum. acontecem porque a gente está com uma carga de adrenalina. Isso. Essa adrenalina tem que ir para algum lugar que não seja preferencialmente no cérebro, senão dá ruim. E aí ele vai pro corpo. Então tem gente que fica mexendo na cadeira. Quando a gente está em pé, a gente fica mexendo com os pés também, estalando dedos. Então tudo isso aí são movimentos involuntários. E claro, quanto mais confiante você tiver, mais tranquilo. Por isso que dentro da comunicação, só para você ter referência, lá na Vox a gente tem um repertório de mais de 100 técnicas de oratória. Mais de 100. E o que a gente estava fazendo aqui antes é uma técnica de oratória, que é gerar rapport. Então, o que é gerar rapport? Eu vou me conectar com você, Josimar. Eu vou te conhecer, vou trazer naturalidade para o nosso bate-papo, vou fazer com que você confie em mim e eu confie mais em você. Então, eu estou fazendo com que a gente se aproxime. Quando a gente quando a gente começou efetivamente essa entrevista, estavam nós dois super calmos, porque gerou aquele momento de rapport. Então, gerar o rapport diminui a tensão e diminui a carga de adrenalina. Agora, se a gente começasse direto, ia ser uma pressão muito maior. Então, eu utilizo muito disso. É claro, gente, nós somos seres humanos, não fiquem tão bitolados com isso, tá? A não ser que você seja realmente um profissional da comunicação, William Bonner, vai apresentar Jornal Nacional, aí não tem como. Mas fora isso, vai em paz, não é isso que vai te derrubar, não. Porque se você ficar bitolado, só vai alimentar mais uma vez essa adrenalina e essa insegurança. Diego, quantos estilos que a gente tem de oratória, de comunicação? São vários, né? Então, existem os núcleos que eu te falei. E aí é importante dizer o que é oratória, na verdade. Aliás, o que é composto, do que é composto a oratória. São 3 camadas. Se a gente entender isso, fica mais fácil. A oratória, ela é composta por linguagem não verbal, gestos, postura, expressão, contato visual. Isso aí representa 55% do resultado da nossa comunicação. Então, eu estou falando categoricamente que mais da metade do resultado da sua comunicação é não verbal. É não verbal. Imagina só, a pessoa tem uma excelente mensagem para transmitir, mas na hora de falar, ela parece que tá numa barreira de futebol aqui com a mão. Ou os braços parece que não tem. Tá perdido, tá solto o corpo. Escondido, então não tem mensagem que te salva. Primeiro ponto é a linguagem não verbal. 38% diz respeito à modulação de voz. E não é o que você fala, mas é como você fala. Então é o entusiasmo, a emoção, é a firmeza, é a reflexão, é a alegria. Então eu preciso transmitir emoção através da minha modulação de voz. E só, entre aspas, 7% é a mensagem propriamente dita. Juntando tudo isso, a gente tem um resultado da comunicação. E aí, depende do contexto que você está se comunicando. Pode ser informativo, pode ser persuasivo, pode ser cerimonialista, pode ser de venda, enfim, depende do objetivo da sua oratória, da sua comunicação. E você adapta dentro dessas 3 esferas. A gente tem muitos referenciais políticos, de lideranças mundiais, que aí utilizam, não sei qual a nomenclatura correta, e você pode explicar melhor, que tem determinados comunicadores que eles conseguem simplificar coisas complexas ou conseguem conectar lá com a base da pessoa, lá no íntimo, e as pessoas viram advogados, morrem, matam por conta daquelas determinadas lideranças. Como que seria isso, Diego? Como que dá para explicar esse estilo de comunicação? E aí tem tantas variáveis envolvidas aí. Eu vou te dar alguns exemplos. Primeiro, a capacidade da pessoa gerar rapport com a outra, que a gente falou aqui mais cedo. Como que eu gero rapport? Eu posso encontrar pontos em comum com você, Josimar. Por exemplo, algum amigo em comum, algum gosto, algum hobby, alguma experiência em comum que isso nos aproxima. Eu posso, sempre que possível, tecer um elogio sincero para você. Não é ficar bajulando. Aham. Mas as pessoas adoram ser elogiadas. Isso aproxima ainda mais as outras pessoas. Espelhamento, tanto corporal quanto verbal. Então, são técnicas de rapport. Em paralelo a isso, existem gatilhos mentais. Existem 26 gatilhos mentais mapeados e estudados. Tem gente que fala que tem mais. Mas diante dos estudos, e um deles diz respeito ao gatilho da afinidade. Então, quanto mais afinidade você tiver comigo, maior sua identificação e maior a probabilidade de eu ter influência sobre você. É mais ou menos assim, ó. O cérebro humano, ele, para qualquer tomada de decisão, ele passa por 3 sistemas. Tem o límbico, tem o córtex pré-frontal e tem o reptiliano. O límbico é a primeira parte. Então, para que eu consiga fazer com que você tome uma decisão, Josimar, eu preciso tocar sua emoção. Eu preciso, de alguma forma, despertar sua emoção. Seja
trazendo em evidência alguma dor que você tenha ou algum desejo que você tenha. Se eu consigo identificar isso, eu desperto seu interesse. Agora, despertando o seu interesse, eu preciso agora te dar razões racionais mesmo, para que você justifique essa emoção. Vou te dar um exemplo mais prático. Vamos supor que minha esposa Isadora está andando lá no shopping Flamboyant. Aí ela passa em frente a uma loja de sandália super cara. E aí, a forma como a sandália está exposta lá, que está no pé de uma princesa, com as cores, a música, o cheiro, despertou a emoção da Isadora. Ela olha, meu Deus, eu preciso comprar essa sandália, porque ela vai ficar linda e maravilhosa no meu pé, eu vou ser outra mulher com ela. Então, ficou super emocionada. Só que ainda não é o suficiente para ela comprar. Ela precisa agora buscar razões. Pô, mas é verdade mesmo. Mês que vem eu tenho um aniversário para ir, um casamento para ir, eu vou ser madrinha de casamento. Essa sandália combina com todos os meus vestidos, é versátil. Então começa a buscar razões. Só que ela ainda não está pronta. Agora ela precisa de segurança, que é o sistema reptiliano. Sobrevivência, instinto de sobrevivência. E aí chega o vendedor super treinado e fala assim, Isadora, gostou da sandália? Vamos levar? Ela não sei, porque é muito cara a sandália. Aí o vendedor fala, se for esse o problema, Isadora, eu vou parcelar em 12 vezes sem juros para você. Você não vai nem ver o valor da parcelinha. A Isadora começa a se sentir um pouco mais segura. E ela fala assim, e se a sandália estragar? Isadora, esse é o problema? Eu te dou 5 meses de garantia. Qualquer coisa que acontecer, você vem aqui que eu te dou uma nova. Aí a Isadora, uai. Bom, pode ser que seja bom. Mas e se a cor não combinar com meus vestidos? Pode ficar com essa sandália por 7 dias na sua casa. Se você não gostar da cor, você vem aqui e troca por uma nova. Utiliza, experimenta com todas. Ou seja, a vendedora foi dando segurança para a Isadora. Despertou emoção, teve razões e também deu segurança. Quando a gente entende esse sistema de persuasão e influência, a gente consegue ter muito mais impacto na vida das outras pessoas. Seja para vender uma sandália ou para convencer a esposa a ir num restaurante. E aí, este é o sistema de persuasão. E tudo é extraído disso. Legal. Eu vou complicar mais sua vida. Já não estava muito fácil, né? Meu Deus do céu. A gente vive um momento na história nunca visto, principalmente pela nossa geração, né? Você vê as pessoas tão ligadas à política como elas estão nesse momento. E a gente tem 2 lideranças na nação que dividiu o país. Vamos para um ponto de vista de oratória e de comunicação. Avaliando Lula e Bolsonaro, eu gostaria que você fizesse a avaliação de cada um deles. Por que é que esses 2 líderes chegaram na posição que chegaram e como eles conseguem convencer as pessoas, determinados grupos, né, aquele grupo mais apaixonado, né, o grupo mais cristalizado de um lado de outro, a fazer qualquer coisa por eles. Legal. Então já é importante dizer que, independente de Lula ou Bolsonaro, se eles chegaram aonde chegaram, os 2 têm ótima oratória. Isso já é um ponto. Já é um fato. Não tem como chegar aonde eles chegaram sem ter uma boa comunicação. As pessoas têm a falsa impressão de que se comunicar bem é falar igual o Roberto Justus, de maneira perfeita, sem nenhum errinho. Não, não é isso. Falar igual o Michel Temer, fazer todas as conjugações verbais. Não, não é isso. Pode ser também. Mas é o fato de conseguir influenciar e persuadir pessoas. E é um conjunto da obra. Pode ser isso, mas nem sempre. Então, tanto o Lula quanto o Bolsonaro têm grandes falhas nesse sentido. Não é isso? O Bolsonaro tem uma linguagem muito agressiva, tem um português bastante coloquial. O Lula, ele tem um português ruim, ele fala errado muitas vezes. Agora, o que trouxe cada um para essa evidência? Eu poderia resumir o seguinte: o Bolsonaro, ele trouxe um senso de representatividade. O Bolsonaro foi uma figura que teve coragem de se expor diante de um público e representar a indignação de todas as pessoas que sentiam a mesma coisa, que é contra a corrupção, que é contra o sistema, que é contra a violência. Então, ele representou essas pessoas, ele foi o porta-voz. Então, quando as pessoas viram o Bolsonaro falando no microfone daquela forma, de maneira agressiva, ele só externalizou o sentimento de milhares e milhões de brasileiros. Ou seja, sentiram-se representados. Representados. Agora, o Lula, ele utiliza um senso de identificação. Ele conta a história de que ele era pobre, e que passou fome, e que lutou pelos pobres.
Então, a pessoa que passa por isso, ela sente o gatilho da afinidade. Lembra que a gente falou? Uhum. E aí, o gatilho da afinidade, ela aproxima. Porque, mais uma vez, aqui é representação. Aqui também não deixa de ser. Mas você se aproxima de quem você se identifica mais. Então, o Lula consegue pegar no sentimento. Quando ele fala da cervejinha e da picanha, que você vai ter seu momento com família. Não, vem cá, vou cuidar de você. É sempre cuidado, cuidado, cuidado. A pessoa sente essa segurança por causa dessa afinidade da história. O storytelling do Lula, ele traz muitos seguidores. A representatividade do Bolsonaro também traz seguidores fiéis. E aí os dois têm coragem de se expor, cada um com o seu viés ideológico, mas tem coragem de se expor e vivenciar essa guerra que é política que a gente vivencia hoje. Vamos para outros estilos de comunicação que não conseguiram o êxito que essas duas figuras conseguiram. Um exemplo, Michel Temer não conseguiu esse êxito de comunicação em massa. Uhum. Enéas não conseguiu esse êxito de comunicação em massa, não conseguiu convencer as pessoas para que ele veio. Né? Conseguiu convencer depois de muitos anos, as pessoas estão se sentindo convencidas. Eu queria que você comentasse isso. Por que não conseguiu naquela época e por que o Michel Temer também não? E vou incluir mais um para complicar mais sua vida. Legal. O Ciro Gomes. Ciro Gomes tem preparo, tem conteúdo, tem autoridade, tem resultado, mas não consegue comunicar com a massa. Legal. E, bom, é claro que tem inúmeros outros fatores, tá? Eu estou falando aqui essencialmente de oratória. Sim, oratória. E aí tem equipe de marketing, de assessoria por trás, enfim, tem outras, tem os próprios fatores políticos. Então, vamos lá, o Enéas, ele deu um azar de vivenciar uma época que não tinha mídia de massa igual tem hoje. Que é a comunicação 4.0, que é da internet, das redes sociais. O próprio Bolsonaro é um fenômeno da internet. Ele teve essa ascensão depois que surgiu a internet. Ele sempre foi aquela mesma persona. Mas depois que teve essa ascensão exponencial das redes sociais, foi quando ele surgiu. E aí ele atingiu uma massa muito grande. O Enéas não. O Enéas ele vivenciou numa época em que existia a televisão, que é uma mídia em massa, mas a televisão comanda o que você distribui. Então, a Globo, o SBT, a Record, a Band, o que tinha na época lá, escolhia o que ia transmitir de conteúdo ou não, consequentemente, eles escolhiam quem que ia prosperar ou não. A internet democratizou nesse sentido. Não é que o Enéas não tenha representatividade, ele tem senso de identificação com o público, também tem, mas ele teve esse azar de viver na época errada. Agora, trazendo para cá, para o cenário atual. O Michel Temer é um cara extremamente inteligente, preparado. Teve problemas? Teve. Não estou falando sobre isso. Mas cadê o senso de identificação? Porque a gente está falando de povo, a gente está falando de massa. Lembra que eu falei da estrutura de tomada de decisão? O primeiro sistema não é o límbico, que é o que tem que despertar a emoção? O primeiro passo é esse. Se você não conseguiu executar isso, não tem como você ir para o próximo, que é o racional e depois o de segurança. E o Michel Temer não conseguiu despertar a emoção nas pessoas. E só ser técnico, inteligente e coerente não é o suficiente. O Bolsonaro conseguiu despertar a emoção através da raiva, da revolta. O Lula conseguiu despertar a emoção através da identificação, do storytelling, da vida sofrida, do cuidado. Diferente do Michel Temer e diferente do Ciro Gomes. O Ciro Gomes é inteligentíssimo também. Mas cadê? O que a gente tem em comum? O que ele me representa em história, em identificação? Não tem. Então falta isso. Essa narrativa, esse storytelling por trás, que é o que constrói, de fato, essa persona de massa. Você me fez lembrar um personagem da nossa política regional, que é o Marconi, né? Que para mim conquistou o seu espaço com a comunicação. Era um excelente orador. Não, continua sendo, né? Não tem o mesmo prestígio político, mas é um orador que eu admiro muito. Eu confesso que eu não acompanho o Marconi porque eu não sou de Goiânia. Mas sim, eu ouço falar muito dele. Eu vim para Goiânia em 2017. Inclusive, ele virá aqui no podcast, é o nosso próximo convidado. Ah, é? E eu tô convidando porque eu acho ele inteligente e tem uma oratória muito boa. Então, pronto, excelente. Eu não cheguei a acompanhar a carreira dele porque eu voltei para Goiânia em 2022. Eu estava em Minas, São Paulo, então não foi algo que eu acompanhei de perto. Mas, de fato, eu ouço falar muito bem. Você é de Minas? Sou de Minas, Sete Lagoas. Pertinho de BH. Tempo você tá em Goiânia? Então, eu passei uma temporada em 2017, fui para São Paulo e voltei em 2022. Então, de 2022 para cá, estou aqui.
Diego, mas e uma pessoa que está nos assistindo, que é a maioria, né? Que tem essa dificuldade, principalmente de imaginar que isso não é para ela, mesmo sabendo que tem cursos, que tem profissionais que podem ajudar, como o instituto de vocês, a pessoa fica insegura para dar esse primeiro passo. Eu queria que você falasse com essa pessoa o que ela tem que fazer e qual que é a sequência que vocês utilizam para mostrar para essa pessoa que é possível. Legal. O primeiro ponto é ela entender que... Bom, vamos falar de prova social. A gente está falando de gatilhos mentais, né? Gatilho da prova social. A Vox Chuyu já formou mais de 100 mil alunos no Brasil inteiro. E a gente nunca teve um caso, eu te falo categoricamente, você pode procurar na internet, em qualquer lugar. Não teve um caso que terminou nossa academia de oratória, da pessoa falar assim, cara, não mudou minha vida. Não teve nenhum, zero. E concluiu o curso. Então, diria com total tranquilidade, é para qualquer pessoa. O ser humano é comunicacional. A gente falou sobre isso mais cedo. O que nos diferencia dos demais seres vivos é a capacidade de comunicação. Não tem porquê eu travar na frente de alguém, sendo que a gente nasceu para relacionar com outros seres humanos. Não tem. Então, o que a gente precisa é quebrar essa insegurança, essa crença limitante, eliminar esse cortisol. E é importante dizer que, se os seus sonhos não te dão medo, é porque você está sonhando pequeno. Legal. E se a oratória te dá medo, é porque é um passo grande que você vai dar na vida. Afinal de contas, somente 8% Eu senti das pessoas... representado com essa última frase sua aí. Ó. Gostou? Porque eu tinha dificuldade demais, cara, de falar em público. Cara, eu lembro na época da escola, que começou ali a fase da adolescência, as menininhas começando a aproximar. Se a mulher chegasse perto de mim, a fala não saía, cara. Você não tá entendendo o tanto que eu era tímido. Não deixei de ser, mas aprendi muito a controlar e fui enfrentando. Mas eu assim, quem me conhece há muitos anos atrás, sabe que é verdade o que eu tô dizendo. E aí, hoje, tem pessoas que chegam e elogiam, e eu digo o seguinte, cara, você não faz ideia do que eu enfrentei, e é difícil, mas é possível. É. E o contrário do medo, na verdade, a definição de coragem, né? O corajoso não é aquele que tem ausência de medo. Quem tem ausência de medo, gente, é psicopata, né? Tem que procurar ajuda. A coragem é enfrentar os seus medos. É quem tem coragem de enfrentar os seus medos, que tem a atitude de enfrentar os seus medos. Porque não tem como a gente ir para um próximo nível se a gente não passar por isso. Se sua vida está confortável demais, se está tudo muito fácil o que você está fazendo, você simplesmente não está evoluindo. Agora, a não ser que seja uma pessoa acomodada, está feliz do jeito que está, não quer alcançar novos patamares, aí está tudo bem. Agora, entendendo que a comunicação é a principal habilidade comportamental do ser humano, para vender, para liderar, para encantar, para persuadir e influenciar, ela precisa desse próximo passo. Não tem como fugir disso. Só que, mais uma vez, busque alguém que realmente vai te ajudar. Porque tem gente que vai só alimentar mais a sua insegurança. Isso realmente é algo muito profundo, sabe? Tem gente que alimentou isso lá da infância, que passaram por episódios muito difíceis na vida. E pode ser muito perigoso. Pra gente que já fala em público, hoje é tranquilo. Mas tem gente que realmente é algo limitante. Então tem que ter um tino muito bom de condução. Você tem um case que você pode exemplificar aqui para nós de uma pessoa ou de alguém que você olhou e falou, nossa, essa aqui foi o nosso grande case, o nosso grande desafio de fazer essa pessoa destravar? Ixi, tem vários, mas vou trazer um famoso aqui, que aí todo mundo conhece. Isso é bom que vai dar um corte, pá. Vai dar um corte. Existe hoje, né, um corretor de imóveis que talvez seja o maior influenciador do Brasil hoje, chamado Ricardo Martins. Ricardo Martins, ele já foi sócio da MyBroker, hoje ele tem outros projetos, mas ainda na área de imóveis, um grandíssimo influenciador, e ele foi aluno da Vox Chuyu. E o Ricardo Martins, antes de ser o Ricardo Martins de hoje, era uma pessoa tímida, era uma pessoa retraída. E hoje virou essa potência que virou. É um grandíssimo influenciador e passou pela gente lá, pela Vox. Então, junto com esse, tem vários outros. Vou te dar um exemplo de pessoa que não veio com problema, mas que a gente ajudou a refinar a comunicação. O Caio Afiuni, que é ex-BBB. Ele passou na Vox Chuyu também, a gente deu treinamento para eles. E tiveram outras figuras famosas na Vox também. Se puder falar. Nossa, vamos lá.
A Cíntia Santos, que é grande influenciadora aqui na cidade também. A gente tem empresários que já foram matéria da Forbes. A Márcia Queiroz, que é da Fecha Escova, CEO, fundadora da Fecha Escova, a rede de franquias. A gente tem o Felipe Dourado, que é sócio da BC Energia, que é uma das maiores geradoras de energia hoje, vendedores de energia do Brasil. Ixi, cara, tem muitos empresários e gente famosa. Poderia ficar citando aqui. Aqui em Goiânia a gente formou mais de 4 mil alunos. Bom demais. Mas agora me fala de você. Você teve dificuldade de se comunicar no passado? Ou teve desenvoltura? Como é que foi esse preparo seu? Eu vou te contar lá na minha época de faculdade. Eu sou engenheiro de formação. Eu trabalhava com explosivo. Não tem nada a ver com isso aqui. E na época que eu estava na faculdade, lá em Ouro Preto, Minas Gerais, na Federal de Ouro Preto, eu fui fazer um processo de estágio. Cheguei até o final do processo de estágio. No momento da entrevista com os gestores, era em grupo. Então, todo mundo levantava da cadeira e começava a falar para todo mundo ali: rapaz, aquele ali me deu uma insegurança. E chegou na minha vez, eu gaguejei e tropecei na cadeira. Foi um desastre. Perdi meu estágio por causa disso. Só que eu achei que era por causa de habilidade técnica. Então, comecei a rechear o meu currículo de cursos, de estágios gratuitos e assim por diante. Acabou o meu curso. Fui fazer um processo trainee. 40 mil pessoas, eu fiquei entre as 100. E aí, Josimar, quando a gente fica entre as 100 pessoas de 40 mil, o seu currículo já não vale mais nada. Aquilo ali já foi avaliado há muito tempo. O que vale é a sua capacidade de se vender, de se posicionar. Cheguei na frente dos gestores e, mais uma vez, travei. Perdi o meu processo seletivo, que eu estava tão sonhando com ele, porque eu travei e fiquei nervoso. E aí eu entendi que, na verdade, o que eu tinha que desenvolver era a comunicação. Bom, mas aí nesse meio tempo, não busquei curso de oratória, tá? Mas nesse meio tempo, eu fui contratado por uma empresa, virei gestor comercial dessa empresa, e aí eu pensei, agora tá na hora, porque eu tô assumindo um cargo muito grande de liderança, eu tinha 30 liderados comigo, tá na hora de desenvolver oratória. Foi quando eu achei a Vox You. Quando eu descobri que existia uma escola de oratória, porque curso de oratória existe desde 2000 anos antes de Cristo, lá com Sócrates. Agora, uma escola física especializada nisso, cursos longos, de 8 meses de duração. Pô, eu quero conhecer isso aí. Foi quando eu conheci a Vox You, fiz o curso da Vox You, e eu apaixonei tanto com a Vox You, me impactou tanto que eu pedi demissão do meu emprego, eu tinha acabado de ser promovido, para ser dono de uma Vox You. Então, aqui em Goiânia... Vox You é uma franquia? É uma franquia. O meu sócio, que é o Bruno, ele já tinha uma unidade aqui em Goiânia, e ele, por 3 anos consecutivos, já tinha sido premiado como o melhor do Brasil. Então, eu descobri um modelo de negócio que eu queria, algo que me impacta, que faz diferença pra mim. É muito legal você fazer algo que muda a vida das pessoas, né, cara? Nossa, é muito legal. Recebo mensagem diariamente, pessoas agradecendo que mudou a vida. Então faz muita diferença. E aí eu convenci o Bruno a ser meu sócio e agora a gente tá junto com essa rede. Quem criou a Vox foi o Bruno? Não, a Vox ela foi criada lá em Ribeirão Preto, pelo Luiz Fernando Câmara, 2014. 2015 começou a expansão de franquias, tem 200 unidades espalhadas pelo Brasil hoje. E aqui em Goiânia o Bruno trouxe em 2020, quando ele trouxe a primeira unidade para cá. Hoje a gente tem Marista, Jardim Goiás, Araguari, é a unidade business. E aí a gente está em processo de expansão também para mais 3 unidades até o final do ano que vem. Sua e do Bruno, vocês têm quantas unidades? Todas essas que eu falei. Todas essas. E aí... É lógico que a gente tem sócio em todas elas, né? E aí a gente tem processo de expansão para os próximos anos, continuando sendo um dos multifranqueados da rede Vox You. O Otaviano Costa, ou mais conhecido como marido da Flávia Alessandra, agora também é sócio da Vox You, da franqueadora. Então, é a imagem, né? Ele trouxe 35 anos de experiência lá para dentro. E isso aí, com certeza, consolidou ainda mais a Vox You no mercado. E quais são os produtos que você trabalha? Quando chega uma pessoa que quer fazer um curso de oratória e você vai conversar com ela para entender em qual nicho, qual produto que encaixa. Não, eu quero para palestra, eu quero para fazer vídeo, eu quero para liderar o meu time, me comunicar melhor. Como que você separa, como que você escolhe o produto para a pessoa? Perfeito. Isso é importante porque como a gente é especializado unicamente em comunicação e oratória, nós temos o privilégio de ter vários produtos, vários cursos, treinamentos, para desenvolver oratória. Não é somente um. Então, não é um catálogo. Eu chego numa instituição, quanto que é o curso de oratória? É o mesmo para todo mundo. Não, não é assim. E aí você trouxe uma visão muito boa. Porque tem gente que quer dar palestra, tem gente que quer perder o medo de falar em público,
Tem gente que já fala muito bem, quer dar o próximo passo, quer ser o Messi, que treina todos os dias e só dá uma Tem refinada. gente que é para negociação, né? Tem gente que é para vendas, negociação, liderança. Então a gente faz primeiro uma avaliação diagnóstica. O Josimar vai lá na Vox2U, a gente faz uma avaliação diagnóstica bem tranquila, e aí, diante do que a gente identificar das suas variáveis ali, a gente dá o direcionamento mais assertivo. Melhor custo-benefício para você. Você concordando, aí a gente te matricula. Mas é muito importante que a gente passe por essa avaliação para não ter frustração, não ter investimento desnecessário e ser realmente aquilo que a pessoa buscou. A gente tem esse privilégio. E o curso gira em quanto tempo, mais ou menos? Uma pessoa que chega lá hoje quer fazer... Quero só destravar a minha comunicação, para falar bem. Esse é o que mais demora. Esse é o que mais demora. Olha que interessante. Quero só destravar, você precisa se expor muito para eliminar aquele cortisol e tratar com naturalidade. Além disso, precisa aprender um monte de técnica de controle emocional também. Então, o quero perder o medo de falar em público tem que ser o curso mais completo. Tem que ser 8 meses. Porque menos que isso, pode ser que aconteça? Pode, mas sem garantia. O de 8 meses é garantido. Garantido. Agora, tem curso de final de semana. Tem gente que quer assim, não, Diego, eu não quero aprofundar demais, não. Eu quero só oxigenar o meu cérebro sobre comunicação oratória. Beleza, temos intensivos. Diego, eu quero realmente ir para o próximo nível. Eu quero ter uma comunicação igual do Josimar. Como que eu faço? Vamos direcionar para um curso mais completo. Mais Vocês têm imersão também, não? Temos imersões de final de semana, tem mentorias individuais, tem oratório para vendas, para liderança, tem curso de 8 meses, de 3 meses. Ixi, tem muita opção lá. Treinamentos corporativos dentro de empresa. A gente deu treinamento para a Jame Câmara esses dias. Pô, a Globo, que é o maior veículo de comunicação do Brasil, contratou a Vox para treinar os colaboradores dele. Então, a gente tem uma expertise corporativa também. Se fazendo um diagnóstico de Josimar, qual o produto que você me indicaria para mim? Se eu chegasse lá hoje e dissesse para você, olha, você esteve no meu podcast, você analisou um pouco lá, o que você indicaria para mim? Eu te indicaria uma esteira. E aí você tem a opção de continuar nessa esteira ou não. Porque dentro da Vox... O que é essa esteira? A esteira, você vai terminar um curso e começar outro logo em seguida. Tem um curso lá chamado Master Vox. Ele é voltado para pessoas que já não têm tanto problema com nervosismo. Consequentemente, o nível da turma é um pouco mais alto. O ritmo de entrega é um pouco mais acelerado. Então, quem precisa passar por um processo de desinibição pode se frustrar um pouco. Porque não vai conseguir acompanhar a turma na velocidade que deveria. Apesar de que o desenvolvimento é individual, cada um desenvolve no seu ritmo, mas causa aquela pressão dentro de sala de aula. Então, falaria para você fazer um Master Vox, que é o de 3 meses, não é o de 8 meses. Ali você vai estar num ambiente de empresários, porque ali só tem empresário, ou profissional liberal, ou lideranças. Muito bom de fazer network, inclusive. E depois que você terminasse o Master, que ele já vai te dar um embasamento técnico, você já ingressaria no pós, que aí é para quem já formou nele. Vox2U Pós tem que ter formado em um dos 2 cursos principais da Vox2U. E aí o pós é bem mais sofisticado. Entra tanto venda, quanto liderança, quanto marketing digital, quanto debates, palestras, gravação de podcast e assim por diante. Então o pós é um complemento para quem já formou. Eu diria para você fazer essa esteira, mas tem opção. Tem gente que não quer continuar. Se não, Diego, já estou satisfeito. Tem gente que diz, meu Deus, eu quero continuar esse negócio. Aí tem o pós, entendeu? Diria que seria isso. Fábio, você tem alguma pergunta pro Diego aí? Manda uma fácil agora, Fábio. Viu? O Josimar tá me apertando demais. A comunicação, pergunta do Fábio, ela pode ser aprendida em qualquer idade, por qualquer pessoa? Gente, eu vou dar um exemplo. Eu estava falando do nível de empresário que tem lá na Vox2U. E eu vou falar abertamente porque esse empresário já foi meu chefe na época de engenheiro. Ele se chama Fábio Rassi. Fábio Rassi, da família Rassi. E não é qualquer um, não. É daqueles da última linhagem lá, do topo da cadeia. E aí ele tem, sei lá, uns 85 anos, 86, tá por aí, 80 e alguma coisa. E ele fez o curso mais completo da Vox2U com essa idade. O cara que tem 17 empresas, que é multimilionário aqui em Goiânia, foi atrás da Vox2U para desenvolver oratória. E aí a gente pensa, se um cara desse calibre tá buscando desenvolvimento, por que eu tô parado? Não tem lógica uma coisa dessa. Agora, te respondendo, mesmo que não tenha sido essa pergunta, mas tem um complemento. Se a pessoa tiver problemas fisiológicos, exemplo, tem pessoas que têm uma gagueira crônica, que aí tem que buscar um fonoaudiólogo. Tem gente que é só questão emocional, na Vox2U cura.
né? A gente consegue virar essa chave. Agora, tem pessoas que têm algum atraso cognitivo. Então, tem pessoas que vão ter mais dificuldade. E aí, precisa envolver um profissional da saúde. Se for uma pessoa normal, saudável, não vou falar normal porque todos nós somos normais, mas uma pessoa saudável, sem nenhum atraso, sem nenhuma dificuldade de saúde, aí a gente consegue dar, sim, um próximo passo. Vocês têm procura por pessoas em formação, adolescente, pessoas que estão iniciando a vida profissional? A Vox to You, ela é essencialmente para adultos. Agora, no Parque Amazônia, que é do grande parceiro nosso, José Henrique, tem a Vox Júnior, que é para criança e adolescente, a partir de 7 anos de idade, que é a melhor idade para aprender oratória. Imagina a gente, Josimar, com 14 anos de idade e com a capacidade de comunicação boa, influente. A vida ia ser muito mais fácil. Não, ia ser... Você me fez voltar no tempo agora. Imagina se eu tivesse um Diego na vida com a Vox to You. Eu também. Josimar, olha aqui, ó, esse curso aqui, você vai sair dessa zona que você tá aí, sendo oprimido por todo mundo. Caramba, eu ia ser representante de turma, ia namorar, ia conseguir se relacionar melhor com as pessoas, fazer mais amizade, ou seja, um monte de porta ia se abrir. Vamos mudar um pouco pra gente ir mais pro final, porque vamos conhecer mais da persona do Diego. Diego, o que é a vida pra você? Nossa, nesse nível de profundidade, posso responder de uma forma racional e posso responder de uma forma mais abstrata. Do jeito que você quiser. Tá? A vida é um espaço de tempo entre o nascimento e a morte, em que a gente, no papel de ser humano, temos que nos desenvolver e reproduzir e cuidar para as próximas gerações tenham essa mesma oportunidade. Agora, eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Eu sou muito garra. Eu e Deus somos assim, ó. Eu e Deus, nós somos bem próximos, assim, sabe? Então, eu acredito que o que a gente vivencia aqui hoje tem uma missão muito maior do que Deus está esperando pra gente. É só uma fração de segundo do que realmente a gente é. A gente é muito antes de ser humano e seremos muito depois de deixarmos de ser humano. Agora, não me pergunta o que é, não. Mas eu tenho essa crença. Eu tenho essa crença que não é só isso que a gente está vivenciando. Mas enquanto estamos vivenciando, a nossa vida é fazer o bem. A vida é desenvolver pessoas, é fazer com que o mundo esteja apto a receber as pessoas que estão por vir, as novas vidas, novas almas, e fazermos o nosso papel. Existe o princípio estoico também. Aí vamos falar de filosofia. O princípio estoico diz que cada um de nós é mais ou menos assim. Essa caneca. Ninguém desenvolve uma caneca como essa. Vou fazer um objeto. Aí vai lá e faz um objeto como esse e fala assim, ficou legal, agora vamos ver para que serve. Não. A pessoa, quando faz a caneca, ela já sabia para que servia, já tinha essa visão, e agora que ela está pronta, ela tem que ser utilizada para aquilo que ela foi produzida. Eu acredito que nós somos a mesma coisa. Desde antes da gente nascer, nós já temos algo para ser feito aqui dentro. E tem gente que fala que é o tal do propósito. Temos que encontrar isso. E não querer viver a vida do outro. Eu não sei se eu te respondi o que eu gostaria. Você se encontrou na vida, tanto pessoal como profissional? Hoje, Diego, você pode dizer que você é um cara realizado? Eu sou uma pessoa extremamente realizada. Eu tenho uma cartinha, Josimar, eu li um livro chamado Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. E aconselho fortemente as pessoas lerem. Porque ele realmente dá uma perspectiva, uma mentalidade muito grande de crescimento. Tá? Não está falando somente de dinheiro lá, mas de desenvolvimento pessoal por completo. E lá uma das exercícios, sugestões que ele coloca lá, é você escrever uma cartinha de como que você, uma declaração de como você gostaria de estar, mas com data, com dia, hora, com detalhes. Eu quero estar morando em tal lugar, eu quero ter isso, eu quero minha família tem que estar assim, tal, tal, tal. Uma declaração. E a partir dessa declaração, você faz um plano de ação, obviamente, né? E desde quando eu li esse livro, isso tem se cumprido, assim, fielmente, em data. Em data. Tá tudo acontecendo da forma como eu imaginei. Pode ser que mude daqui para frente? Pode ser. Então, quando eu falo processo de realização, é simplesmente eu cumprir aquilo que eu me propus. Que é o conceito de sucesso. O sucesso não é alcançável. Eu tenho sucesso. Não, você está praticando sucesso. Sucesso é você fazer aquilo que você falou que ia fazer. Ponto. Então, se eu tenho esse sentimento de sucesso, consequentemente, eu me sinto realizado. Agora, a partir do momento que eu paro de cumprir aquilo que eu me propus, eu começo a sentir a sensação de fracasso.
O sucesso não é alcançável, a realização, ela também não pode ser alcançável. Você não pode parar. E aí, qual que é o próximo passo? Eu tenho vontade de ter filho, eu não tenho filho ainda. Então, depois que eu tiver filho, eu estou realizado? Você tem quantos anos, Diego? Tenho 33, planejando para o ano que vem. Só não faz igual eu, não posterga muito não, porque senão você chega aos 43 sem filho também. Não, ano que vem eu organizo isso, já está mais ou menos planejado. Então, beleza, aí, eu vou ter um filho, aí eu estou realizado. Eu vou ter mais uma Vox Chuyu. Estou realizado? Não, eu estou grato. E aí é mais um conceito. A felicidade também não é alcançável. A felicidade, ela é praticada através da gratidão. Então, eu sou grato por tudo que tenho. Eu tenho essa sensação de estar realizado, mas sempre inconformado. Porque eu sei que eu posso ir além. Se a gente estagnar nesse sentimento, não tem motivo para dar o próximo passo. Entende? Não pode se apegar a isso, ao sucesso e à realização. Não tem fim. Enquanto eu estiver respirando, eu quero estar produzindo. Fez sentido? Show. Já achei meio reflexivo. Show. Deu quando saem umas falas boas assim, você fica assim até viajando aqui no tempo aqui, você fica pensando um monte de coisas. Hoje, você, Diego, que nível de agente você se considera como pessoa, como empresário, no ambiente em que você convive? Nível de agente? Isso, de agente de mudança, de transformação. Legal. Hoje o meu papel, essencialmente, na Vox Chuyu é de liderança. E aí eu enxergo a liderança como não somente um gestor de combinados operacionais ali, mas a missão de desenvolver pessoas. Então, eu costumo dizer que os meus clientes dentro da Vox Chuyu não são os meus alunos, são meus funcionários. Eu preciso proporcionar para os meus colaboradores, meus parceiros, um ambiente de desenvolvimento. Porque senão eu não estou pregando aquilo que eu vivo. E aí o meu time tem como cliente nossos alunos, obviamente. Mas pensa, se eu tenho uma equipe de 20, 30 pessoas, eu tenho um papel de estar sempre fazendo com que eles progridam. E eu tenho que sentir isso, porque senão eu estou falhando minha missão de liderança. Seja dentro de casa, eu quero sempre que minha esposa desenvolva. E longe de ser pretensioso, tá? Mas longe disso. Eu estou sempre me nutrindo para poder nutrir outras pessoas. Eu uma vez ouvi uma frase do Pablo Marçal que é assim: a gente tem que andar sempre com a mão para cima e outra para baixo. A mão para baixo é sempre buscando alguém para te levar para o degrau que você está, e a de cima é sempre pedindo ajuda para alguém que está no degrau que você quer chegar. Então sempre ter a humildade de que tem alguém que pode te ajudar, mas nunca deixar para trás aquelas pessoas que você pode também contribuir com o desenvolvimento dela. Então eu vejo que minha missão hoje é de desenvolver pessoas, e principalmente as pessoas que caminham comigo. Qual que é a sua avaliação do estilo de comunicação do Pablo? O Pablo, ele é um cara muito bom. Mas assim, muito bom mesmo. Não vou entrar mais uma vez em viés ideológicos, de percepção de vida, de nada disso, mas convenhamos, ele é um cara extremamente influente, extremamente persuasivo. É um cara bom de venda. Dizem que ele é um cara muito bom de liderança dentro das empresas dele. Eu já ouvi falar relatos de pessoas dentro da empresa dele que ele é muito bom de liderança também. É um cara que tem um networking fortíssimo. Se ele não fosse um cara bom, ele não teria os acessos que ele tem hoje. É um cara bom de ensinar. Agora, como ele utiliza a oratória dele, aí é outra conversa, né? Porque tem gente que realmente fala de princípios éticos, que ele já enganou algumas pessoas. Eu não sei, porque eu não vivenciei isso. Uhum. Mas que ele tem uma capacidade de influência absurda, ele tem. Ele está no degrau altíssimo. Estilo de comunicação do Trump. O Trump, ele está na mesma linha do Bolsonaro. É uma comunicação agressiva, mais representativa, né? Provocativa. Não vou falar revolucionário, mas que quer mudar algo. Ele quer ser o agente de mudança. Mas não deixa de ser revolucionário, né? Porque ele acaba tentando sair do status quo, né? Do movimento. Pelo menos o que ele prega é isso, né? Vamos chacoalhar todo mundo. Né? Exatamente. E sim, tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam. Não tem como. Barack Obama, olha que engraçado. Barack Obama é um cara retraído, sabia? É? Ele é um cara retraído e nem por isso ele é um comunicador ruim, pelo contrário. Mas ele tem uma comunicação muito boa, serena, né? Ele é referência em oratória no mundo inteiro. Nas aulas da Vox tem momentos em que a gente analisa, fala sobre isso. Algumas técnicas que ele utiliza de oratória. Ele é um excelente comunicador.
para que ele possa falar em público, para que ele possa falar para as massas. É um cara coerente, simpático, que tem muita organização de ideias, é fácil de entender o que ele está querendo dizer, e ele consegue, sim, com esse tom de voz sereno, aproximar as pessoas. Agora, eu não consigo falar nas outras áreas. Se realmente ele é um cara persuasivo, que é um cara influente numa mesa de reunião, não sei dizer isso. Mas os vídeos que a gente vê dele, realmente ele consegue se posicionar muito bem e é estudado. Diego, já que a gente falou de alguns aqui, vamos agradar todo mundo, né? Vamos. Vamos avaliar o Caiado. Caiado. Cara, o Caiado, inclusive, eu fiz uma avaliação esses dias Esses dias não, já tem um tempo. Do momento que ele teve com o Lula. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Ele e o Lula estavam juntos. E aí o Caiado extremamente agressivo em cima do Lula. E mais uma vez, processo bem parecido com o do Bolsonaro, de representatividade. Falando sobre a segurança pública. Porque eu fiz aquilo e tal. Acho que era uma reunião de governadores em Brasília, né? Eu vi alguns cortes. Então, a gente fez essa análise. O Caiado também é uma pessoa muito agressiva. Ele não está muito preocupado com a polidez da comunicação. Ele está preocupado com o impacto que vai ter. Ele está preocupado em ser uma pessoa realmente bem posicionada, vista, diria dominante. Ele está preocupado com sua dominância. Aí a resposta do Lula vem totalmente ao contrário dele. O Lula vem com sarcasmo, com um tom de voz mais sereno, mas tentando diminuir aquilo que o Caiado falou e ironizando o papel dele. Falando assim, ué, Caiado, engraçado, acho que eu tô perdendo tempo. Você que deveria ser o ministro da Segurança do Brasil, né? Depois você pega uma mentoria com ele ali, por favor, para ele aprender com o Caiado, porque assim vai resolver o problema do Brasil. Então é uma forma que ele tentou de diminuir essa potência do Caiado, ironizando a fala dele. Mas o Caiado está na mesma linha do Trump, do Bolsonaro, que é da dominância e do impacto. Mas qual estilo de comunicação perdura por mais tempo e conquista mais espaço por mais tempo? A comunicação mais agressiva ou a comunicação mais cautelosa do estilo do Lula e do Barack Obama? Isso é tão difícil de dizer, Josimar, porque tem outros fatores que influenciam, né? Eu digo isso porque assim, a gente está próximo a um período, um pleito eleitoral, né? Falta um ano e pouco, mais ou menos. E aqui pode ter gente que esteja nos assistindo, que tem muitos políticos que assistem o meu podcast, e que pode estar vendo a comunicação como uma via de trazer mais persuasão para o seu projeto, para a sua ideologia. Por isso que eu fiz a pergunta mais por esse tom. Político mesmo. A representatividade agressiva, revolucionária, ela te elege. Mas você tem que entender que em determinado momento você está em campanha, em determinado momento você está em exercício político. Só que ela não se sustenta, né? Não Porque se sustenta. Assim, Trump não conseguiu se reeleger, Bolsonaro não conseguiu se reeleger. O Bolsonaro parece que ele viveu em campanha do início ao fim. Ele se elegeu e, enquanto presidente, parecia que ele ainda estava em campanha. Então, a comunicação dele foi um dos fatores que derrubaram ele. Eu não estou falando de urna, a comunicação, do mesmo jeito que ela te projeta, ela te destrói, né? Exatamente. Então, a partir do momento em que o cara conseguiu estar lá dentro, é só cumprir aquilo que ele já falou. Ele não precisa entrar em debates e polêmicas mais, porque o papel dele ali é agregar e não segregar mais. O político tem esse desafio. Para se eleger, ele precisa ter uma comunidade forte, que ele representa e que são fiéis a ele. Ele precisa dessa comunidade. Uma vez eleito, ele não abre mão dos seus valores, seus princípios. Mas ele para de segregar. E agora ele precisa realmente ser político, na sua essência. É tentar trazer o máximo possível das outras pessoas. Afinal, ele não está representando só 50% do povo. Está representando todo mundo. E se ele continuar em persona de campanha, muito provavelmente ele vai dar repertório para a sua posição. Que foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Dos presidenciáveis aí, vamos para a gente finalizar, analisar esses possíveis presidenciáveis. A gente tem Tarcísio, tem Romeu Zema, Ratinho Júnior. Qual o estilo de comunicação que você acha que mais se destaca para a gente sair dessa via de Lula e Bolsonaro? O Lula, se ele candidatar, ele continua sendo um forte candidato, né? Para sempre será, sim, porque ele tem realmente uma comunidade muito forte ali, atrelada a ele. Agora, da direita, envolve mais o capital político, né? O capital político da pessoa, ela
Quando a gente fala de Ratinho, de Eduardo Leite, de Zema, eu ainda acho que o capital político deles é baixo. Apesar de que eles têm uma capacidade de influência grande. Mas o fato, vamos falar do Zema, o fato do Zema ser governador de Minas Gerais não tem impacto no Brasil inteiro, assim como o Tarcísio tem. Mas se for para avaliar a comunicação desses que estão aí no pleito, quem você acha que teria mais potencial, se dependesse da comunicação e da oratória? Vamos lá. Tem que ter outros fatores envolvidos. Eu acho que o Eduardo Leite fala muito bem. Eduardo Leite, eu tinha esquecido, fala muito bem. Ele tem uma comunicação muito coerente, coesa, ele consegue sair bem das perguntas, ele consegue sair muito bem. Mas lembra, não é o suficiente. Ele pode conquistar uma comunidade, mas se fosse falar unicamente da capacidade de comunicação, eu falaria ele. Ele fala melhor que o próprio Tarcísio, por exemplo. Mas existem outros fatores envolvidos, inclusive os próprios princípios que as pessoas defendem. Porque ele tem que levantar a bandeira e ser firme naquele princípio. E muitas das vezes, para você ser eleito, a política é um caso muito à parte. Para você ser eleito, você tem que botar a cara a tapa. E muitas vezes se expor a ponto de criar uma segregação para se eleger. E às vezes o Eduardo Leite é muito político. A esquerda, tirando o Lula, quem que você acha que tem uma comunicação que você acha que poderia ser mais convincente, mais persuasiva? Só o Ciro. Só o Ciro, Só né? o Ciro Gomes. Que sempre vai ali. A esquerda tá com poucas opções, né, cara? A esquerda não tem. Comparado à direita. Nicolas Ferreira. Você avalia como fenômeno, né, cara? Fenômeno. Aquele ali nasceu. Persuasão, convencimento, a utilização de símbolos, fazer as pessoas se vivenciar naquela situação. Ele tem uma capacidade, assim, incrível. E ele nasceu justamente para isso. A comunicação dele é impecável. Ele não erra na oratória dele. Não erra. E aí, mais uma vez, ele se propõe a assumir um lado, levantar uma bandeira e defender. E aí ele tem, obviamente, oposição muito forte atrás dele. Mas tá tudo bem. Ele tá ali num processo político. Mas no quesito comunicação, eu não vejo ninguém que... Quando eu sento, às vezes, com alguém que é muito extremado, oposicionista a ele, eu falo, não, esquece, isso aqui eu não tô avaliando se ele tá certo ou se tá errado. Mas vamos na comunicação. É muito raro você achar alguém que não enxerga esse valor não dele. Tem, então vamos lá. Se não for Lula, tem o Haddad, que, na minha opinião, a oratória dele é frágil, é pouco persuasiva. Ele não convence, não gera muita empatia, né? Não gera, ele é muito ele parece, eu acho ele muito distante das pessoas, assim como eu sentia do Michel Temer. Uhum. Eu o admirava tecnicamente, foi um dos caras que conseguiu fazer muita coisa num prazo curto, mas não teve nenhum reconhecimento da sociedade por causa disso. Não gerava conexão, né? Então, o político, ele tem que ter muito impacto. Esse é um fato. O político, ele precisa impactar. Senão é muito difícil ele conseguir adentrar ali no seu cargo que ele está pleiteando. Diferente do ramo empresarial. O empresarial, não. Ele não pode se posicionar tão extremo em nenhum aspecto. Ele tem que ser uma pessoa que agrega e não se agrega. Líder religioso. Quem que você acha que tem uma comunicação boa? Gente, você viu aquele menino de 14 anos? Aquele moleque nasceu pra Caramba, eu tô impressionado com ele. Ele fala com uma segurança, assim, que não... impressionante, parece que nasceu para aquilo, né? Ele nasceu para aquilo, e é dom. E aí, de fato... ali já é mais para a linha religiosa. Acho que ele já veio com um dom, que eu acredito nisso também. Exatamente. Ali já é um chamado, mas a confiança que ele tem, eu nunca vi um moleque naquela idade falar numa confiança, numa desenvoltura daquela. É impressionante. Eu assisti alguns podcasts dele, é impressionante aquele moleque. Ele é impressionante mesmo. Mas eu vou trazer um para nossa cidade, pode ser? Pode. Um líder religioso que ele tem uma influência muito grande e eu admiro profundamente por causa da sua comunicação e capacidade de influência. Chama Fernando Bacelar. Fernando Bacelar. Depois pesquisem aí. Fernando Bacelar. Ele lidera um grupo de oração chamado Ninho, que fica lá na Basílica Sagrada Família. E ele tem vários movimentos aqui de espiritualidade. Cara, ele é um cara extremamente influente. Eu que sou da área da comunicação, eu fico hipnotizado com as falas dele. É um cara que vale muito a pena. Não precisa ir tão longe. Aqui em Goiânia a gente tem gente muito boa. Vamos convidar ele para vir aqui no podcast. Já quero o Edgar ouvir esse cara. Diniz, que foi candidato a governador do estado pelo Partido Novo. Ele é um líder espiritual também e tem uma oratória maravilhosa. Muito boa. Eu fui em várias palestras dele, treinamento. É um cara que eu admiro bastante também, o Edgar Diniz. No meio empresarial, tirando o Flávio Augusto. Outros empresários, o próprio Joel J. Joel J é muito bom. Cara. O Joel J, desde quando eu comecei o podcast,
Eu faço modelagem pelo JJ porque é o cara que está mais alinhado ao produto que eu estou construindo, né? Legal. E eu peguei a fase que ele estava começando, que ele sentiu a mesma coisa que eu senti. Ele foi no Flow, o Flow começou a ajudar ele, porque era uma coisa totalmente diferente. E fazer podcast é muito difícil, cara. É muito. É muito, porque você traz aqui, ó, você traz o convidado palestrinha, você traz o convidado que você pergunta pra ele 2 mais 2, ele 4. Para, não dá link nada. E tem aquele convidado que ele quer só se promover. Tem aquele convidado que ele viaja o tempo todo, ele vai de religião à guerra na Ucrânia e isso é difícil você conduzir ele. E você administrar o tempo, a fala, a pergunta. Às vezes você está falando aqui, eu tenho que te ouvir. Eu estou pensando em uma pergunta, mas eu não posso colocar ela agora porque eu tenho que trazer um outro link e depois eu tenho que voltar nisso aqui. Eu sei como é que é o desafio. A cabeça tem que estar muito concentrada. Desafiante. E outra coisa, você não pode esquecer do referencial que é o seu podcast. Eu tenho que estar sempre buscando a linguagem para negócio. Então, eu vi que o JJ sentiu essa dificuldade. Quando eu vi um cara daquele tamanho sentir isso, eu falei, Josmar, fique tranquilo. Se aquele cara tá sentindo o peso, então para você, bata no peito normal. E vá. Todo mundo é ser humano, não tem como não. Eu vou dar exemplo de Goiânia aqui, mais uma vez, de empresário, então, para não precisar de gente tão famosa. São pessoas que a gente não tem a referência delas de palco, daquela comunicação que encanta. Não é sobre isso, porque às vezes, lembra que eu falei que tem alguns núcleos, mas foram grandes líderes. O Júlio César, que era dono da Jaicar. Jaicar é uma grande loja de autopeças que tem aqui, foi vendido por uma multinacional agora. Um cara muito bem sucedido, multimilionário também, e ele não é reconhecido por encantar pessoas através da oratória. Mas você não conversa com uma pessoa que trabalhou com o Júlio César que não fala que ele foi um dos maiores agentes de mudança da vida dele. Todo mundo é alucinado com o Júlio César. É um grandíssimo líder. Outro, o Ademaldo, seu Ademaldo Construções, que é uma grande construtora aqui de Goiânia. E o seu Ademaldo também é um cara mais tímido, mais retraído. Você nunca vai ver ele em palco, nunca vai ver ele dando entrevista, nada disso. Mas construiu esse império que ele construiu através da sua capacidade de liderança. Então são, núcleos. Um comunicador que eu admiro muito aqui é o da Interativa, gente, o José Luiz. José Luiz da Rádio Interativa. Não sei eu não se conheço você o José Luiz. É um cara que eu admiro muito também, a oratória, a comunicação dele, que eu acompanho ele desde quando ele tinha programa na Band, antes dele ir para criar a rádio, que ele passou pela Jovem Pan, depois criou a Interativa, eu ouço desde quando iniciou a Interativa, e é uma comunicação assim que ele sabe, é pausada, ele sabe o momento de subir, trazer emoção, recuar, falar devagar, é uma comunicação, ao meu ver, perfeita, que é o estilo de comunicação que me atrai. Eu não gosto muito de comunicação agressiva, a não ser de personas assim muito empáticas, como o Clóvis de Barros Filho. O Clóvis, ele sobe o tom como se fosse um pregador cristão, mas ele coloca tanta emoção que te prende, né? E diferente de alguém que começa a falar uma coisa muito alta, muito agressiva, mas ele perde a linha. Já o Clóvis não, ele te encanta, ele sobe ali na emoção e de repente ele baixa o tom. É um estilo de comunicação que eu gosto muito. Eu não gosto muito daquele estilo de comunicação que é o mesmo nível do início ao fim. Linear. Eu gosto do estilo de comunicação do Clóvis. Quem consegue fazer isso com maestria também, o Cortella, faz isso muito bem. O Leandro Carnal, ele comunica bem, mas eu acho ele muito linear. Mas ele comunica muito bem. Outro também que eu acho legal, o Pondé. O Pondé vai dar intelectualidade à linguagem simples num mesmo exemplo, numa mesma resposta de pergunta. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Ele consegue dar uma resposta inteligente de maneira simples. De maneira simples ou de maneira elaborada. É um dos poucos comunicadores da área da filosofia que consegue fazer isso com tanta maestria. É o Clóvis. E poderia citar vários aqui, porque antes de começar o podcast e mesmo depois, uma coisa que eu pratico muito, Diego, e aí você vê se eu estou no caminho certo, que eu vou virar seu aluno. Legal. Eu estou sempre assistindo oradores, os que eu admiro, os que eu não admiro, para sempre ir fazendo as correções na minha comunicação, o tempo todo.
pelo menos 1 hora do dia eu paro para assistir alguma coisa. E ali, porque é igual quando você vai no cinema. Você vai no cinema, vão 4 pessoas. Cada uma vão buscar símbolos e comparações do mesmo filme para trazer a sua emoção à tona. Ninguém vai na mesma linha. Uhum. Então, por que eu gosto de... Às vezes eu estou assistindo um jornal, um programa de rádio, um podcast, um debate, e ali eu não estou muito pensando na pauta, eu estou analisando muito a comunicação. Quando a pessoa está sob pressão, quando é um tema que ele não pode... Político, então. Eu amo discussões políticas. Por quê? Aí está lá, por exemplo, o Haddad. Uhum. Ele tem que defender uma coisa que é uma bandeira da direita, da esquerda, é do governo, é uma coisa que é indefensável, mas ele tem que defender. Uhum. E aí, às vezes, você tem uns que conseguem ser elegante, não assumir a culpa e não fazer defesa, eu acho isso admirável. Já tem outros que dão uma distorcida ali na situação e tenta convencer as pessoas mesmo do que não tem chance de ser convencido. E já tem outros que pregam só para sua bolha. Uhum. E aí eu fico vendo e fico analisando e falando assim, cara, olha, esse aqui que eu quero ser. Eu não quero ficar nem nessa caixa e nessa aqui. Então eu tenho que me policiar nisso aqui, porque lá no meu podcast, além de empresários, eu trago políticos de esquerda, direita, e eu, quando for questionado numa situação que é muito óbvia, como que eu vou reagir? Uhum. E esse processo que você faz, ele é muito importante porque a gente tem que ter referências mesmo. Não tem como. E dentro da programação neurolinguística existe o processo de modelagem. Porque não basta somente eu querer me autodesenvolver. Eu preciso buscar em alguém algo que ela já faça com sucesso e tentar identificar quais são as estratégias que essa pessoa utiliza. E aí eu aplico no meu dia a dia, na minha vida. Aí falando sobre oratória. Se eu quero aprender a vender melhor, eu vou seguir pessoas que têm capacidade de venda, que falam sobre vendas. Eu preciso fazer vídeos no YouTube educativo. Então eu vou procurar pessoas que, para mim, são referências de didática. Vou dar um exemplo. Bruno Perini. O Bruno Perini, que é sócio do Thiago Nigro no Grupo Primo, ele tem uma comunicação admirável para fins didáticos. Ele consegue explicar e ele transmite ter uma inteligência absurda. Então ali eu consigo modelar muita coisa. Mas dificilmente eu imagino um Bruno Perini sentado numa mesa fazendo uma negociação e vendendo algo para alguém. Encantando, gerando valor e fazendo negociação, contorno de objeção. Acho muito difícil isso. Porque é o perfil de comunicação. Aí eu prefiro ver, por exemplo, um Thiago Reis, que é da Growth Machine. Aí você vê o cara que tem sangue no olho para vendas. Quero falar sobre liderança. Então tem referências de liderança. E o que você faz é muito bom. Não sei se consciente ou inconscientemente, mas é uma técnica de PNL, de modelagem, que te ajuda muito, traciona seu desenvolvimento. Tá tão difícil, gente, encerrar esse episódio. Eu já falei umas 2 vezes que a gente tava caminhando pro final, mas mas agora é de verdade. Cara, muito obrigado por ter vindo. O tempo passou rápido aqui. As portas ficam abertas para você voltar aqui novamente, tá? Depois eu vou lá na sua empresa tomar um café. Vamos lá, vai ser ótimo. E tornar seu aluno. E pra gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem, falasse o que você quisesse para quem tá nos assistindo aí. Legal. Então, primeiro, muito obrigado, tá? Foi muito bom estar aqui com você, com a audiência. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Se precisar de algo, me procure na Vox Chuyu, que eu vou estar disponível para ajudá-los. E lembrem-se de uma coisa: ninguém vai fazer a sua parte. Você pode ter todas as condições e recursos possíveis a seu dispor, mas a sua parte ninguém vai fazer. Cabe você buscar se autodesenvolver, que é algo que ninguém vai tirar de você. Ou seja, ou você aumenta as suas habilidades, ou você diminui os seus sonhos. E a escolha é sua. Valeu. Quem ficou até aqui, deixe seu like, seu comentário e até o próximo episódio.